pessoal do 8º ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática pelo TV Escola Curitiba. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos ver dízimas periódicas, sequências e padrões. O que você vai precisar na aula de hoje? Um caderno ou uma folha para anotações, o lápis e a borracha. Se você tiver aí uma calculadora também, deixa do lado, que talvez ela seja bem útil na hora que você tiver que resolver aquelas operações mais difíceis. Os objetivos da nossa aula hoje: reconhecer dízimas periódicas e saber encontrar a fração geratriz. Identificar regularidades em sequências geométricas e numéricas, recursivas e não recursivas. Reconhecer os padrões existentes nas diversas sequências e conhecer a sequência, a famosa sequência de Fibonacci. Bom, vamos lá então. Dízima periódica. Vamos lembrar um pouco da nossa aula passada, né? Quando falamos de decimal periódico. Decimal periódico é um número racional, um número que tem vírgula e um número que é infinito. Depois da vírgula, nesse caso aqui, nós temos o 0,5555, depois da vírgula nós temos o período, aquilo que está se repetindo. Então, todo número decimal infinito com repetição ordenada das casas decimais será uma dízima periódica. O período é a parte das casas decimais que se repete de forma ordenada. Podemos escrever a dízima subentendendo o período antes das reticências. Eu coloquei ali o 555, que aparece antes das reticências, ou escrever um traço acima do período, como dentro daquele círculozinho, daquela circunferência azul ali, ó. O número que está se repetindo, o algarismo que se repete ali é o 5, e aí, em vez de ficar repetindo o algarismo 5, a gente coloca um tracinho em cima dele para indicar que é ele o algarismo que está se repetindo. Joia? Vamos encontrar a fração geratriz da dízima periódica 0,555, ou seja, encontrar qual fração gera esse número. Então, existe uma fração que gerou aquele número decimal ali. Qual fração é essa? Vamos encontrar, vamos descobrir como que a gente faz para encontrar. Na última aula a gente havia comentado, né? Ficaria para a aula que vem, vamos encontrar uma dízima periódica. Para isso, montamos a equação x igual a 0,555 reticências, que chamaremos de 1, em que x é a fração geratriz procurada. Então, eu coloquei ali, ó, x igual a 0,555. Esta vai ser a nossa equação 1. Observe aqui que o x, né, é uma fração, que eu não sei qual é. Então, tá ali, x, né, é uma incógnita. Uma fração, eu não sei que fração que é, mas esta fração, ao dividir o seu numerador pelo denominador, vai resultar em 0,5555. Então, eu quero encontrar esse x. Até aí, beleza. Agora, vamos multiplicar os dois termos dessa equação por 10, encontrando a equação 10x igual a 5,555, que chamaremos de equação 2. Bom, nós vamos multiplicar aqui os dois termos por 10. O que são esses dois termos da equação? Vamos primeiro dividir a equação aqui, digamos que no meio, vamos dizer que o meio ali seria o igual. E aí, quando eu falar em lado esquerdo, eu estou me referindo ao lado esquerdo do igual. E quando eu disser lado direito, eu estarei me referindo ao lado direito do igual. Eu multipliquei aqui o lado esquerdo por 10 e também o lado direito por 10. Toda vez que eu faço uma multiplicação ou divisão de um dos lados da equação, eu tenho que fazer necessariamente do outro lado a mesma coisa, para não mudar o equilíbrio da equação, né? O valor da equação. Tá, mas professor, por que por 10? Daqui a pouco você já vai entender por que a gente faz essa multiplicação por 10. Então, eu multipliquei do lado esquerdo aqui por 10, do lado direito por 10. Como que vai ficar isso? 10 vezes x vai dar 10x. E 10 vezes 0,5555 reticências, praticamente o que acontece aqui, a vírgula ela desloca-se uma casa para a direita quando a gente multiplica por 10. Então vai ficar 5,555 reticências, ok? Essa é a equação 2 aqui, ó. Agora, então vamos subtrair agora aqui a equação 1 da equação 2. Nós temos aqui a equação 2 em cima, 10x igual a 5,5555 reticências. E embaixo eu coloquei aqui a equação 1, x igual a 0,555 reticências, né? O sinalzinho de menos ali, ó, para dizer que a gente está subtraindo. Bom,
Olhando aqui para o lado esquerdo da equação, nosso primeiro membro ali, 10x menos x vai dar 9x. Essa foi fácil. Agora, olha para o lado direito aqui da equação, das duas, né? 5,555 menos 0,555. Olha, quanto que é 2 menos 2? 0, né? Quanto que é 10 menos 10? 0. 13 menos 13? 0. Então, quando eu tenho um valor e faço menos esse mesmo valor, o resultado é 0. Partindo deste princípio, o lado direito aqui do meu número, digamos assim, o lado direito da vírgula, né, as casas decimais aqui, elas são iguais tanto aqui quanto aqui, né, o mesmo valor. Então, na hora que eu for subtrair, na hora que eu for fazer a conta de menos, a operação de menos, esses dois aqui vão virar 0 depois da vírgula. Então, eu não vou precisar escrever. E 5 menos 0 vai dar 5. Vai ficar 5,0. Como depois da vírgula tem um 0, então eu não preciso escrever, basta deixar o 5 ali. Então vai ficar 9x igual a 5. E agora o que eu vou fazer é dividir os dois membros da equação por 9. 9x dividido por 9 vai dar 1x, que eu não preciso escrever o 1. E 5 dividido por 9 fica 5 nonos. E assim eu encontrei o x, né? Encontrei a incógnita, o valor que eu queria procurar. E o que é esses 5 nonos? É a fração geratriz da dízima periódica. 0,5555 reticências. Se você quiser conferir, se você tiver uma calculadora à mão aí, pega esse 5, que é o número que está em cima, o numerador, e divide pelo 9, que é o denominador. Faz aí 5 dividido por 9 na sua calculadora, tem que dar 0,555 reticências. Certo? Problema. Ao construir um armário, Antônio, que é marceneiro, encontra várias vezes a mesma razão de proporção para as dimensões das portas do móvel. A razão encontrada por Antônio foi de 0,7777 reticências. Qual é a fração, proporção, que gera esse número? Então, ele quer saber qual é a fração geratriz que vai resultar naquele númerozinho ali, o 0,777. Esse aí eu vou deixar um tempinho para você fazer e daqui a pouquinho a gente volta para conferir. Vamos corrigir aqui o nosso problema? Vamos ver se você acertou. Bom, vamos começar da mesma maneira como fizemos aquele anterior, né? Eu já coloquei aqui a equação 2, peguei aqui o 0,7, aliás, vou colocar aqui a equação 1 também, ó. X igual a 0,777 é a nossa equação 1. Aí eu multipliquei ele por 10, como havíamos feito antes, e o 10 vezes x ficou 10x, e aqui o 10 vezes 0,777 ficou 7,7777.
Bom, agora vamos subtrair a equação 1 da equação 2. Aqui 10x menos 1x dá 9x. E aqui, do mesmo jeito de antes, vai sumir o que está do lado direito da vírgula ali e vai ficar 7 menos 0, 7. E aí, dividindo os dois lados, os dois membros da equação por 9, nós teremos x igual a 7 nonos. Ficou parecido com aquele anterior, né? Agora, professor, tá muito fácil isso aí, deu a mesma coisa ali, os dois começaram com 0. Então vamos lá, esse aí é dízima periódica aprofundando. Encontre a fração geratriz da dízima 3,27, reticências. Observe que aqui o nosso período, o que vem depois da vírgula, ele tem duas casas decimais, Ele tem ali o décimos e centésimos, 27, ok? Antes nós tínhamos uma casa decimal só no período. Como é que nós vamos fazer isso aí? Vamos começar do mesmo jeito, Bom, eu só sei esse jeito, vou fazer do mesmo jeito. Então, a minha fração geratriz, que é quem eu quero encontrar, eu vou chamar ele de x. E esta fração geratriz, que eu não sei quem é, o x, é igual a 3,27. Beleza. Para encontrar a minha equação 2, eu vou multiplicar agora os dois membros da equação por 100. Ué, professor, mas antes a gente multiplicou por 10. Agora vamos multiplicar por 100? Lembra que antes eu tinha dito, mas por que multiplica por 10 aí? E daqui a pouco você ia ver. Agora é hora de você entender lá o motivo. Antes a gente multiplicava por 10 porque o período da minha dízima periódica, do meu decimal aqui, ele tinha só uma casa decimal, eram décimos que se repetiam, sempre o mesmo valor. Por exemplo, 1,555555. Tem uma ordem só, uma casa decimal. Agora, nesse número aqui, o 3,27, quem é o período? O período é o 27. Então, o meu período ele tem duas casas decimais, décimos e centésimos. Por isso, eu vou usar 2 zeros aqui para multiplicar. Caso o meu número tivesse um período com 3 casas decimais, eu multiplicaria por 1000. Joia? Então, quanto é que vai dar 100 vezes x? 100x. E 100 vezes 3,27, lembre-se, eu estou multiplicando por 100. Na prática, é como se a vírgula deslocasse duas casas para a direita. Para a direita, porque eu estou multiplicando, e duas casas, duas ordens, porque são 2 zeros. Então, 100 vezes este valor aqui vai ficar 327,27. Beleza. E o que eu vou fazer agora? Lembra? Multiplicou, agora você subtrai. Pega a equação 2 e faz menos a equação 1. Então, peguei a equação 2, coloquei aqui, peguei a equação 1 ali, o x igual a 3,27, coloquei aqui. Quanto que vai ficar? 100x menos 1x vai dar 99x. Fácil. Agora, 327,27. Lembra, Do lado direito aqui com o lado direito vai acabar sumindo. E 327 menos 3 vai ficar 324. Então, vai ficar 99x igual a 324. Vou dividir os dois lados da equação por 99. Dividindo aqui por 99 vai ficar 1x, que eu não preciso nem escrever o 1 ali na frente do x. E do lado direito, 324, 99 avos, ou 324 sobre 99. Pega uma calculadora aí e faz o teste. Divide lá, 324 por 99. Tem que dar quanto? Tem que dar 3,27. Beleza? Vamos em frente. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Observe essa sequência aqui, O que os termos dessa sequência têm em comum? Tenho ali o 2, o 10, o 12, o 16, o 17, o 18, o 19. Qual o próximo termo? Você consegue adivinhar isso daí? Qual sua lei de formação? Lei de formação? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa sequência para responder ela. Observe essas sequências aqui primeiro. Eu tenho ali um triângulo para a direita, um triângulo para a esquerda, outro triângulo para a direita, outro triângulo para a esquerda, outro para a direita, outro para a esquerda. Mas isso aí tá fácil, professor. Bom, vamos mudar uma aqui então. Primeiro um círculo amarelo, depois uma barrinha verde. Agora um círculo amarelo e 2 barrinhas verdes. Outro círculo amarelo e 3 barrinhas verdes. Outro amarelo e 4 barrinhas verdes. Olha, eu acho que eu identifiquei aí. Bom, vamos para a próxima. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre elas. Tenho aqui um quadrado marrom, um triângulo amarelo.
quadrado marrom, triângulo amarelo. Quadrado marrom e triângulo amarelo também. Opa, agora essa aqui está diferente, ó. 3 círculos brancos e ali depois eu tenho 6 círculos brancos. E agora eu tenho 4 mais 3 ali, mais 3, 10 círculos brancos. E aqui eu tenho 15 círculos brancos. O que essas sequências têm de diferente? Nós vamos ter 2 tipos de sequências aqui. Nós vamos ter as sequências recursivas e as sequências não recursivas ou repetitivas. Aquilo que não for a sequência recursiva, quando não for a sequência recursiva, será uma sequência repetitiva. A primeira sequência, você acha que é uma sequência repetitiva ou uma sequência recursiva? Lembre-se, primeiro apareceu aqui um triângulo para a direita, depois o triângulo virado para a esquerda. Outro triângulozinho para a direita, outro virado para a esquerda. Outro para a direita, outro para a esquerda. Você acha que o próximo vai ser qual? Um triângulo virado para a direita. Então, essa sequência ela está se repetindo. Ok? Então, é uma sequência repetitiva. Agora, a segunda sequência. Nós temos o círculo amarelo que se repete. Porém, as barras verdes estão aumentando. Ok? Então, não é uma sequência repetitiva, vai ser uma sequência recursiva. A nossa terceira sequência você também já sabe que é uma sequência repetitiva, pois afinal de contas nós temos o quadrado, triângulo, quadrado, triângulo, quadrado, triângulo. Depois do triângulo teremos novamente um quadrado, depois outro triângulo e assim por diante. Agora aqui na última, os elementos não estão se repetindo, né? Primeiro nós temos 3 círculos brancos, depois 6, depois 10 e depois 15. Estão aumentando em número ali de círculos. Então é uma sequência recursiva, ok? Esta é a primeira coisa que a gente precisa saber com relação a sequências. Agora, padrão. Um padrão é uma regularidade. Os elementos de uma sequência que possuem um padrão aparecem de maneira previsível. Exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Nós temos aqui uma sequência numérica. O que você consegue perceber? Os seus elementos estão aumentando através da soma mais 2, né? Se pegarmos aqui o primeiro elemento, que é o 2, somarmos 2, vai dar 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim por diante. Esse outro exemplo aqui. 2, 4, 8... 16, 32, como será que está aumentando aqui a minha sequência? Qual será o padrão? Qual será ali a minha lei de formação dessa sequência? Observe bem, 2 para 4, basta eu multiplicar por 2. 4 vezes 8, aliás, 4 para 8, basta também eu multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui, 16 vezes 2, 32. A minha lei de formação ali é a multiplicação por 2. Vamos ver esse outro exemplo. 2, 4, 16, 256. Observe que todos os exemplos, o primeiro elemento é 2. Porém, a lei de formação faz com que na sequência os próximos elementos sejam diferentes, né? Os próximos termos. Agora, olha só. 2, 4, 16. Quanto será que é a lei de formação aqui? N ao quadrado. Quem é esse N, professor? N é um número. Joia? Então, eu peguei o número 2 aqui, 2 é o N. 2 ao quadrado vai ficar 4, porque 2 vezes 2 é 4. Agora, pega o 4. 4 ao quadrado, 16, porque 4 vezes 4 é 16. Pega o 16 e coloca no lugar do N. 16 ao quadrado, 256. Então, o próximo termo é o 256. Ou seja, a minha lei de formação ali é uma potência de expoente 2. Agora, o exemplo 4. 1, 2, 5, 26... Esse já ficou um pouquinho mais complicado, né? Eu vou dar um tempinho para você tentar descobrir aí qual é a lei de formação dessa sequência e daqui a um minutinho a gente volta.
A lei de formação aqui vai ser n ao quadrado mais 1. Mas quem é o n? N é o número que eu vou usar para descobrir qual é o próximo termo da sequência. Então, vamos pegar o 1 aqui, ó. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Mais 1, 2. Então, o próximo aqui é 2. Agora eu vou pegar o 2, substituir no lugar do n. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1 é 5. Então, o próximo termo é 5. Agora eu vou pegar o 5. 5 ao quadrado é 25. 25 mais 1, 26. Tá aqui, ó. Essa sequência, então, ela possui uma lei de formação ali, ela possui um padrão. E aquele dali, o n ao quadrado mais 1, é o padrão que ela segue, é a lei de formação. Agora, relembrando a sequência do início, aquela que nós falamos lá antes, o que os termos dessa sequência têm em comum? Vamos lá, 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Você já conseguiu descobrir? Todos os números começam com a letra D. Então, qual é o próximo número que vem aqui depois do 19? O próximo número que vem depois do 19 com a letra D é o 200. Se você já tinha falado que era 200 antes, você acertou, parabéns. Agora, observe que nem sempre o padrão de uma sequência será uma operação matemática. Nesse caso, nós não precisamos, não foi preciso fazer nenhuma operação ali, nem de mais, nem de vezes, nem de potência, nem de raiz quadrada. Não, era apenas todos começavam com a mesma letra, Seria uma regra ali de gramática. Agora, qual o padrão? Qual a lei de formação da sequência ao lado? De modo que nos ajude a descobrir o número que ocupa o lugar do ponto de interrogação. Observe bem esses 3 círculos aqui, com esses 3 números dentro de cada um. Nesse caso aqui, no último, temos um ponto de interrogação, é o número que eu quero descobrir, é aquele ali que vai no lugar do ponto de interrogação. Eu vou dar um tempinho aí para você pensar esse bem bacana, vou dar um tempinho maior agora, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Pessoal, eu vou dar uma dica aqui para você que está com dificuldade de encontrar. Lembre-se da tabuada de multiplicação, ok? E também dos números quadrados perfeitos, ou seja, aqueles números que têm raiz quadrada exata. Daqui a pouquinho, um minutinho mais, e eu volto para corrigir se você não tiver acertado.
Vamos lá, vamos corrigir então aqui este nosso desafio. Bom, observando aqui o número 7 e aqui o número 36, se eu multiplicar esse 7 pela raiz quadrada do 36, que é igual a 6, 7 vezes 6 vai dar um númerozinho de baixo ali, que é o 42. Olha, vamos observar ali o nosso segundo círculo. O 9, multiplicando pela raiz quadrada de 49, que é 7, 9 vezes 7 dá 63. Então, aplicando esta mesma lei de formação, este mesmo padrão ali ao nosso terceiro círculo, que contém o ponto de interrogação, eu vou multiplicar o 5 pela raiz quadrada de 64, que é 8. E 5 vezes 8 vai dar igual a 40. Muito bem, se você respondeu 40, parabéns, esse aqui não era tão fácil assim. Observe que neste caso, o padrão não segue o modelo tradicional de sequência, mas mesmo assim, como podemos perceber, há um padrão, né? Há uma lei de formação. Agora uma atividade. A respeito da sequência numérica 6, 7, 10, 15, 22 e x. Podemos dizer que x corresponde a que valor? A que número? Eu vou dar um tempinho para você responder essa daí e daqui a pouco a gente volta. Vamos corrigir a nossa atividade aqui então. Você conseguiu descobrir o x? Vamos ver qual é a lei de formação. Observe que aqui, do primeiro termo para o segundo termo, aumentou apenas uma unidade. Agora, do segundo termo para o terceiro, ali do 7 para o 10, né, aumentou 3. Do 10 para o 15, aumentou 5. E do 15 para o 22, aumentou 7. Opa! Espera aí, eu estou percebendo que está aumentando aqui embaixo mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Aqui embaixo, o número que está somando de um elemento para o outro, de um termo para o outro, para o próximo, ele está seguindo um padrão ali. E se eu for pensar neste padrão, o próximo aqui tem que ser o mais 9, certo? E 22 mais 9 vai dar igual a 31. Então, a resposta aí é a letra D, o x vale 31, nesse caso. Agora, eu tenho um desafio para você. Observe a sequência ao lado e descubra qual o número que preenche adequadamente a última linha. Então, nós temos uma sequência aqui, né? Eu vou deixar para você observar esse quadro aí e vou dar um tempinho para você resolver. Daqui a pouco a gente já volta.
Vamos lá, pessoal. Você leu o que está ali em cima, né? Desafio. Então, se você não conseguiu resolver esse aqui, se você não conseguiu encontrar a lei de formação dessa sequência, não fica triste não, tá bom? Fica tranquilo. Vamos observar aqui, ó, esse é o mais difícil de todos. A lei de formação é xn ao cubo mais xn menos 1. Opa, peraí, professor, mas aí agora ficou difícil mesmo. O que é isso aí? xn menos 1? Xn menos 1 é o termo que vem antes do xn. Imagina que o xn aqui é x4, n é o índice, né? x4. Então é o x4. Quem que vem antes do x4? O x3. Então, 4 é o n, 4 menos 1 é o 3. Então, quem que seria? Se o xn for o x2, quem que vem antes do x2? O x1, xn menos 1. Então eu vou pegar o primeiro termo aqui, o 1, ó. O 1 vai ser o meu xn. Vai ficar 1 ao cubo. Mais aquele cara que vem antes do 1. Quem que vem antes do 1? O 0. Opa, então vai ficar 1 ao cubo mais 0. Mas pera aí, professor, e o que tem esse menos 1 aqui? Esse menos 1 aqui do lado não tem nada a ver com o problema. Não tem nada a ver com o desafio. Ele só está ali para te atrapalhar. E deve ter atrapalhado bastante, inclusive. Tá? Mas para te avisar aqui que esse menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui também pode ser só um traço 1, traço 1, traço 1. Tá ali para te enganar. Então, vamos pegar aqui o 2, ó. 2. 2 no lugar do xn. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mais o cara que vem antes do 2. Quem que é? É o 1. Então aqui vai ser 1. 8 mais 1, 9. Vamos pegar o 3. 3 no lugar do xn. Então é 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 27 mais, opa, aquele cara que vem antes do 3. É o 2. O elemento que vem antes do 3 ali é o 2. Então vai ficar 27 mais 2, 29. O 4. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 16 vezes 4, 64. 64 mais 3, né? Porque o 3 que vem antes do 4 vai dar 67. E aqui, 5 ao cubo, 125. 125 mais 4, 129. E por último, 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216. E 216 mais o 5,
que vem antes do 6, 221 é a resposta. Se você acertou, parabéns aí, você está de parabéns mesmo. Vamos lá, vamos em frente agora. Vamos ver uma sequência muito famosa, que é a sequência de Fibonacci. Fibonacci, eu coloquei aqui a imagem dele. Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo de Pisa, foi um matemático italiano nomeado como o primeiro grande matemático europeu da Idade Média. Ficou conhecido pela grande descoberta da sequência de Fibonacci e pela sua participação na introdução dos algarismos arábicos na Europa. A sequência de Fibonacci ali, ó. Leonardo, ele descreveu no ano de 1202 o crescimento de uma população de coelhos. Então ele fez uma experiência, ele pegou um casal de coelhos e deixou esse casal de coelhos durante um tempo, ficou observando. Depois de um tempo definido por ele, havia a mesma coisa, havia apenas aquele casal de coelhos. Aí ele deu mais um tempo, um segundo momento, e aí haviam dois casais, né? Dois pares. Aquele primeiro par, o primeiro casal, certamente reproduziu e deu origem a mais dois coelhos. Num outro momento, ele foi lá observar e existiam três pares de coelho. E aí, num outro momento, ele observou de novo e existiam 5 pares de coelho. Opa, espera aí. O desenho ele vai ter que finalizar aqui, porque a tela acabou, só que a sequência do Fibonacci ela não termina ali não. Você percebeu que tem depois o 2, depois o 3, depois o 5 aqui, aí depois o 8, eu coloquei aqui nessa outra tela, e assim vai. Num outro momento ele foi lá, observou os pares de coelhos e existiam 13 pares de coelho. Depois ele foi lá num outro momento, sempre esses momentos que ele dava de intervalo após uma observação e outra, era o mesmo período de tempo. Então, num outro período de tempo ele foi lá e tinham 34 pares de coelho. Depois ele foi lá de novo, tinham 55 pares. Num outro momento ele foi lá, tinham 89 pares e assim por diante. Você consegue descobrir aí qual é o padrão, a lei de formação dessa sequência de Fibonacci? O que será que está acontecendo aqui? Vamos observar ali, ó. Para descobrir o número 2, basta somar os dois números que vêm antes dele. 1 mais 1. Para descobrir o número 3, basta somar os dois números que vêm antes dele. 1 mais 2. 1 mais 2 igual a 3. Para descobrir o número 5, basta somar o 2 e o 3. 2 mais 3, 5. Assim acontece com o 8. Veja, 3 mais 5, 8. Com o 13, 5 mais 8 vai dar 13. E assim por diante. O 21, 8 mais 13 igual a 21. O 34 vai ser 13 mais 21. Para descobrir o próximo valor aqui, depois do 89, basta eu somar o 55 com o 89. Onde encontramos a sequência de Fibonacci? Como eu falei, o Fibonacci ele encontrou essa sequência numérica através de uma experiência que ele fez com coelhos, né? Com coelhos. Mas mais tarde, o próprio Leonardo Fibonacci e outros matemáticos que vieram depois dele perceberam esta sequência numérica em outros lugares, né, outros seres. Vamos dar uma observada aqui, ó, nos galhos das árvores, por exemplo. Primeiro temos um galho, depois 3, depois 5, né? Primeiro 1, depois 2, depois 3, depois 5. Onde mais? No Nautilus, aquele animal marinho, no formato de espiral. Nos ossos do corpo humano, perceba que nós temos ali nos ossos da mão, nas ondas que quebram na praia, analisando a espiral formada pela onda, assim como no Nautilus, né, que nós vimos antes, também temos a sequência de Fibonacci nas correntes de ar, nas correntes marítimas, nas galáxias, perceba na foto ali também. Ou seja, encontramos a sequência de Fibonacci nos seres vivos, nas formações naturais do planeta e até mesmo de fora do planeta. Como você pode perceber, não foi o Fibonacci que descobriu, que inventou essa sequência, né? Ele descobriu esta sequência numérica observando a natureza. Então, não foi o homem, não foi o Leonardo Fibonacci que inventou a sequência de Fibonacci. Ela ganhou esse nome, ela recebeu este nome
porque Leonardo Fibonacci foi o seu descobridor. Mas como você pode perceber, ela encontra-se na natureza, né? Nos seres vivos, outras formas vivas do planeta e até mesmo de fora do planeta. O que permeia, né, dizer que quem inventou a sequência foi quem criou os seres e a natureza. Ou seja, esta sequência também recebeu o nome de sequência divina por alguns matemáticos e estudiosos, justamente por este motivo. Por, teoricamente, Deus ter criado a natureza e esta sequência estar presente na natureza, então esta sequência seria uma sequência divina. Vamos em frente. Para praticar, eu tenho aqui um jogo para te apresentar. Quando você tiver a oportunidade e for acessar a internet, tanto faz pelo computador ou pelo celular, se você digitar aqui este endereço www.coquitos.pt, é um site português, vai ter um jogo lá, bem bacana de sequência numérica. Esta é a tela de apresentação do site e aqui ao lado direito tem a pesquisa. Quando você digitar na pesquisa lá sequência numérica, vai aparecer este joguinho aqui. E aí basta você clicar nele para jogar. De uma forma bem divertida, você pode exercitar aí esse trabalho de encontrar o padrão, a lei de formação de uma sequência, né? Quando o jogo começa, ele começa com sequências mais fáceis. Aqui você tem que encontrar o valor que está naquela sequência e colocar ali no espaço a completar. E observe a imagem que ela começa com poucas construções. À medida que você vai avançando no jogo e vai acertando as sequências, começa a construir, né? Ele começa a levantar ali mais construções, um farol, uma escola, mais casas, mais edificações, né? Bom, na aula de hoje foi isso aí, pessoal. Agora vamos lembrar o que aprendemos na aula de hoje. Encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Então, como encontramos aquela fraçãozinha que gera aquele decimal periódico, né? Isso foi na aula de hoje, a fração geratriz. Encontramos a fração geratriz, reconhecer a diferença entre uma sequência repetitiva e uma sequência recursiva, né? A diferença entre as duas. O significado de padrão como lei de formação em uma sequência, certo? Analisamos várias sequências aí e você fez vários exercícios para tentar encontrar o padrão, a lei de formação da sequência, e vimos sobre a famosa sequência de Fibonacci. Veremos sobre a sequência de Fibonacci em mais aulas no porvir aí, mas eu vou deixar isso como uma surpresa para você. Eu espero que você tenha gostado desta aula, espero que você tenha bons estudos e até a nossa próxima aula.